Então, chegamos no momento mais importante, e aqui eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui nesse altar santo. Eu subo nesse altar com tremor, com temor, sabendo que eu não sou nada, eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero aqui anular a minha carne para que o Espírito de Deus se faça forte, para que eu venha a ser um canal do fluir dele para falar ao coração de cada um de vocês aqui essa tarde. Quero também agradecer ao nosso apóstolo Miguel Ângelo e a bispa pela oportunidade de confiar por nesse trabalho de estar à frente da juventude, junto com todos vocês. Agradecer também os bispos de governo, o bispo Sérgio, a bispa Ana, bispa Cris, bispa André. E a todos aqueles que fazem parte do Ministério da Juventude. Cada músico, cada dirigente, cada líder, telão, enfim, todos aqueles que trabalham, quem liga o ar, todos vocês são importantes para esse ministério e o Senhor honra cada um de vocês. Bem, o tema dessa tarde e noite é Jesus, a fonte inesgotável. A sua graça continua jorrando. Antes de eu começar a palavra, vamos dizer assim, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão me responder? Não precisa responder alto não, o pessoal já está. Respondam internamente, beleza? Respondam internamente. Quantos aqui já se sentiram exaustos, cansados, fadigados por tentar acertar? O que houve? Eles estão me sinalizando, tá tudo bem? Tá. Vou repetir a pergunta. Quantos aqui já se sentiram exaustos por tentar sempre ali estar tentando acertar? Você ora, você vem para o culto, você tenta mudar, você promete que a partir de agora vai ser diferente. Aí você chega no final do dia, ainda sente sede. Sede de paz, sede de descanso, sede de sentir Deus de verdade, sede de não precisar fingir que está tudo bem. E o mais intrigante é quando você está no lugar certo, fazendo as coisas certas, vocês ainda continuam sedentos. Já aconteceu de vocês pensarem, por que eu estou me esforçando tanto e algo não acontece, nada está acontecendo? Você tenta melhorar, você tenta se consertar, você tenta se disciplinar e nada flui. Você está se esforçando, tentando acertar e as coisas não andam. Às vezes você não está distante, mas também você não consegue ser saciado. Talvez o problema nunca foi a falta de esforço. O problema talvez seja que você está tentando matar a sua sede com algo que não foi feito para te saciar. Talvez você esteja cavando ao invés de estar bebendo. E hoje nós vamos falar sobre a diferença de sobreviver tentando e viver fluindo. Bem, amados, sabe o que é mais interessante? É porque essa situação que eu estou trazendo aqui para vocês, de vocês tentarem se esforçar
para conseguir algo, quererem se acertar. Às vezes vocês estão dentro da própria igreja, do ministério, mas vocês estão sempre precisando de algo, sempre sedentos. Isso quer dizer que não é algo novo, essa crise não é uma crise nova. Essa sensação de você estar tentando e continuar com sede. Isso também não começou nessa geração. Isso é algo que Deus já diagnosticou há milhares de anos atrás. Por isso eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Vamos parar aqui. Porque nessa passagem, Deus, Ele não está falando com um povo que era ateu. Ele está falando o meu povo. O povo que andou com Ele, um povo que viu milagres acontecer, um povo que andava com Deus, um povo que teve uma história com Ele, um povo que bebia a fonte de água viva. E Ele fala: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Vocês percebem o peso dessa posição de Deus falando para o povo? Vocês cometeram 2 crimes. Não é apenas um erro, não é apenas uma fraqueza. Houve aqui uma troca da fonte. Trocaram a fonte por algo que eles mesmos construíram. E talvez essa seja a explicação de muitas das vezes da nossa sede. Talvez você acha que Deus parou de jorrar, mas não, Deus continua jorrando, só que nós muitas das vezes decidimos cavar. E hoje nós vamos entender exatamente como nós passamos da cisterna para a fonte. Então, no livro de Jeremias, ele fala: o meu povo cometeu 2 crimes. Deus usa aqui de forma simples, mas eu digo devastadora, porque você imagina o povo naquela época, um lugar deserto, semiárido, onde a água, ela vai decidir se você vive ou se você vai morrer. Porque todo mundo precisava de água. E de repente, o homem abandona a cisterna, a fonte, e aí ele começa a investir o tempo dele, a energia dele, para construir cisternas. Cisternas essas rachadas. Isso, amados, eu não vejo somente como um erro simples. Isso aí eu vejo como o homem querendo escolher a sua própria vida para viver com sede. Então, amados, Deus chama isso de crime. Mas a gente precisa entender a origem dessa acusação formal que Deus faz contra o seu povo. Deus aqui, através do profeta Jeremias, como eu falei, ele não está falando com um povo ateu, ele está falando com um povo que tinha intimidade com ele, um povo que viu os milagres acontecer, um povo que era direcionado por Deus, um povo que era cuidado por ele. Eles tiveram o primeiro amor.
eles tinham uma história, eles tinham uma experiência com Deus. Havia uma aliança entre Deus e o seu povo. Havia um relacionamento de intimidade. E aqui, vocês vão ver que esse povo, quando Deus coloca isso, nesse versículo 13, que é essa acusação, isso está ligado antes a algo que Deus fala, como ele tratava o seu povo, lá no versículo 2, volta lá. Assim diz o Senhor, eu me lembro da sua fidelidade quando vocês eram jovens. Vamos pensar e trazendo isso para a nossa fase, juventude. Deus cuidava da fidelidade, o povo era fiel quando era jovem. Veja que ele fala como noiva, por isso essa aliança. Você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Ou seja, essa troca drástica que Israel faz gera consequências sérias. Por quê? Aqui há uma quebra de aliança. E isso, se nós formos pensar na nossa geração, isso soa um pouco assustador, sabe por quê? Porque muitos de nós já tivemos a vida íntima com Deus, tivemos a intimidade com Deus, o primeiro amor, experienciamos milagres, mas de repente a gente toma atitudes drásticas que geram consequências sérias. Que tipo de consequências? Muitas das vezes nós passamos a viver cansados, vazios, confusos, frustrados. Nós havíamos experienciado grandes coisas de Deus fazendo na nossa vida, mas de repente, por quê? Porque a fonte foi abandonada, a gente começa a ter determinadas sequelas por causa desse afastamento. E veja que esse afastamento, ele não acontece de uma forma brusca. Ele vem aos poucos. Esse afastamento da fonte, ele vem aos poucos. Então, Jeremias 2 aqui, eu entendo que ele funciona como se fosse um processo judicial de uma quebra de aliança. É como se ele resumisse esse versículo num veredito, né? Que ele apresenta lá, né? Volta lá no 13, por gentileza. Vocês me abandonaram. E o segundo, vocês me substituíram. 2 crimes: abandono e substituição. Todo mundo compreendendo até aí? Tranquilo? Entenderam a fase? O povo tinha intimidade, teve relacionamento com Deus, e de repente eles começam silenciosamente a abandonar a fonte. E Deus fala: o meu povo que tinha intimidade comigo comete 2 crimes: de me abandonar e de me substituir. E agora nós vamos entender primeiro o que é essa fonte, depois nós vamos entender o que são essas cisternas rachadas, e por que essa troca é tão séria a ponto de Deus chamar de crimes. Então, o primeiro movimento que o povo fez foi o quê? Abandonar a fonte. Diz lá: eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Lembra que eu falei no início que o povo vivia no deserto, um lugar escaldante, não é verdade? Um sol de rachar, isso você gera escassez de água, e lá nessa época a água não era luxo, era algo o quê? De sobrevivência, necessidade.
E imagine se no deserto você disponibilizasse de uma fonte de água. Pô, alguém aqui já visitou uma fonte? Já foi? Já foi? Nunca viram numa nascente? Nunca? Já? Vocês sabem quais são as características de uma fonte? Ninguém lembra, ninguém estuda geografia. Uma fonte, uma nascente, é o quê? Água corrente, fluxo constante, o que mais? Uma nascente. Ela brota da terra, não é isso? Tem controle? Não tem controle? Tem ação humana? Não tem. Ela flui. Água fresca. E quando Deus fala, vocês abandonaram a fonte de água viva, essa expressão, água viva, o que significa água viva? Água borbulhante, água fresca, né? Água que traz vida. Então, Deus, quando Ele fala isso, Ele fala exatamente como uma oposição à água de uma cisterna. Uma água que poderia, muitas das vezes, ficar o quê? Estagnada, parada, contaminada. Então, voltando lá ao versículo, né? Deus está dizendo algo gigantesco. Ele não fala, eu tenho a fonte. Ele fala o quê? Eu sou a fonte. Eu sou o quê? O próprio suprimento. Assim, a vida que vocês buscam desesperadamente, eu não dou como se fosse um produto distribuído. Não. Ele diz, essa fonte, ela emana de quem eu sou. Eu sou a fonte. Por isso que Deus, quando Ele é rígido, quando Ele fala que vocês cometeram 2 crimes, é porque abandonar isso seria um crime de aliança. Não é só você estar quebrando uma regra, é você estar quebrando uma regra de existência. É virar as costas para a própria vida e você viver de vazio. Então, amados, o que acontece se como é que acontece esse abandono? Como eu falei, esse abandono da fonte. Geralmente, esse abandono ele começa silenciosamente. Não começa assim, eu não creio mais em Jesus. Ele começa mais ou menos, eu orava todos os dias, daqui a pouco hoje eu não vou orar. Aí no dia seguinte amanhã ele começa a ler o plano de leitura da palavra. Ele começa amanhã. Aí ele fica uma semana. Daqui a pouco, não, ele abandona a leitura. Veja aqui, ele começa, daqui a pouco, ele não volta. Alguém já passou por isso aqui? De você começar com um pique, daqui a pouco você se sente... Isso é normal. A gente às vezes se sente, mas a gente está aqui para aprender como lidar com essa situação. Abandonar a fonte não é sair da igreja. Abandonar a fonte é às vezes você continuar vindo, mas não está bebendo. Muitas das vezes você está no culto, mas você está o quê? No celular, você está vendo outras coisas acontecer, você está preocupado com o jogo do Flamengo, que perdeu, foi vice da Supercopa, você fica tenso com um monte de coisa, mas aqui dentro, você está dentro da igreja, mas antigamente, você não era assim, você estava ali, com a fonte sempre jorrando, mas de repente você começa a abandonar a fonte. E o que eu quero dizer é que isso acontece silenciosamente. E nesse momento que o coração começa a ficar seco, é que você começa a procurar água em outro lugar.
E Deus, é muito sério isso aqui, Deus ele não quer ser um complemento para a sua vida, Ele quer ser sempre a fonte. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Eles conheciam a Deus, mas deixaram de beber da fonte. E a busca por outra fonte leva ao segundo crime. Porque o primeiro foi o quê? Abandonar a fonte. O segundo foi cavar as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Uma cisterna naquela época é diferente de uma fonte. Por quê? O homem ele construía essas cisternas nas rochas. Era na rocha que era construído. Então ela dependia do esforço humano. E a fonte de existência, como é que você abastecia essa fonte? Era inesperada, porque você dependia de quê? Tu acha que era do Rio Gandu? Do abastecimento aqui da concessionária? Era da chuva. E ali, a chuva parada, estagnada, não tinha a mesma pureza que a fonte. Então, um trabalho brutal que o homem teria que fazer, um esforço, e o texto fala que, além deles terem esse trabalho, as cisternas eram rachadas. O que significa algo que ela tinha aquela aparência de segurança, né, que você construiu, mas eles dizem que essas cisternas eram rachadas, ou seja, você não tinha confiabilidade daquele lugar para a tua vida, para te saciar, para saciar a tua sede. Então, todo esse trabalho, todo esse suor era inútil, porque essa água que eles colhiam, ela escoava. E isso me lembra uma ilustração que eu acho muito forte, e que eu quero compartilhar com vocês. Imagina um homem no deserto, ele está lá caminhando no deserto, ele sabe onde é a fonte, ele sabe onde está a fonte de água viva, mas ele é um cara orgulhoso. Ele diz: não, eu sou capaz, eu quero ter controle, então eu vou construir a minha própria cisterna. E aí ele começa a construir a cisterna, naquele sol escaldante, começa ali fazendo escavação, dias, semanas, meses, mas ele está focado, e ele construindo, até que ele finaliza. Ele senta, e daqui a pouco vem a chuva, começa a chover, aí ele olha aquela cisterna enchendo, ele se sente todo orgulhoso, né? Autossuficiência, eu construí a minha cisterna. Só que ele não consegue ver algo invisível, que são as rachaduras que existem dentro dessa cisterna. E quando ele começa a olhar aquilo, ele está vendo que o fundo da cisterna dele está seco, porque a água toda escoou. E todo aquele esforço que ele fez, toda aquela determinação, focado, passou ali, não adiantou de nada. É isso exatamente que estava acontecendo. Volta aquela imagem do nosso tema. É aquele cara ali, ó, aquele barbudo ali, ó. Trabalhou, montou toda aquela sedento ali, sem nada. Por quê? Escoou. Não adiantou absolutamente nada, porque a cisterna que ele estava enchendo, ela estava rachada. Não adiantou de nada aquele trabalho exausto. Então, pode voltar para o versículo. A expressão cavaram suas próprias cisternas, veja que Deus fala, vocês cavaram as suas próprias cisternas, tem a ver com algo do homem,
do orgulho do homem, algo que ele faz de autonomia para isso. Como se ele dissesse: eu não preciso da fonte que é incontrolável, eu quero construir o meu próprio sistema de abastecimento que eu consigo controlar. E aqui eu quero trazer uma reflexão profunda sobre fonte e cisterna, porque uma fonte você não controla, você não pode ligar e desligar a fonte, você simplesmente vai até ela e bebe. Assim é a fonte. Agora a cisterna não, a cisterna mesmo rachada nos dá a sensação de controle, não é verdade? A gente está ali, por quê? Porque eu que fiz, eu que cavei, eu que armazenei. Isso me traz essa sensação. É você trocar uma vida dependente de uma fonte por uma vida superficialmente segura e exausta, que são as cisternas rachadas. Então, amados, o coração humano, ele sempre vai cavar algo. Se ele não está bebendo da fonte, ele vai buscar substitutos. E a verdade é que antes de você cavar a cisterna, pensa nisso. Antes de você começar a cavar a cisterna, você já tinha parado de beber. Antes de você começar a cavar a cisterna, você primeiro deixou de beber. Porque o problema nunca foi a cisterna primeiro. Não. O problema sempre foi o abandono da fonte. E hoje, se nós trouxermos para os dias de hoje, nós não cavamos mais cisternas de pedras, mas nós cavamos cisternas análogas para os dias de hoje. E aqui eu te pergunto, o que você tem cavado ultimamente? Cisterna de aprovação para você ser aceito no meio do grupo? Cisterna de performance para você ser visto? Performance de dependência, performance de prazer para anestesiar uma dor, cisterna de dinheiro para ter segurança. Veja que são cisternas modernas, mas que continuam rachadas, porque você trabalha, você se esforça, você tenta se manter de pé, mas mesmo assim você continua com sede. E Deus em Jeremias, vocês vão ver que Deus não grita com o povo, mas Ele mostra a insanidade da troca. Veja lá em capítulo 2, versículo 11, diz, Deus está falando, houve uma nação que trocasse os teus deuses, pois que não eram deuses. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que de nenhum proveito. Veja, trocar a glória por algo que não aproveita. E aqui, Deus está, vamos dizer, expondo, não para envergonhar o povo, mas Deus aqui ele está expondo uma situação, ele está mostrando as cisternas, porque Deus foi trocado. Ele era a fonte, Ele é a fonte. E o povo trocou por outra fonte, por cisternas. E quando Deus está colocando isso aqui, Ele está exatamente expondo, não para envergonhar o povo, mas para expor, para resgatar o seu povo. E agora vem a melhor parte, porque depois de expor o abandono e revelar a substituição, mesmo numa acusação mais dura, a aliança com o seu povo continuava ali. Ele continua jorrando,
Porque vocês acham que a fonte secou? Porque o povo abandonou? Óbvio que não. A fonte continuava ali jorrando. E é isso que nós vamos ver agora, porque a promessa da fonte, ela não fica paralisada no Antigo Testamento. O Evangelho de João, nós vamos ver isso de uma forma espetacular, porque a restauração completa, ela acontece quando a gente entende que essa fonte lá de Jeremias, ela ganhou rosto, ela ganhou forma, ela ganhou voz em Jesus. Jesus não fala somente sobre a fonte, Jesus, ele se apresenta como a própria fonte. Então, abra sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 4, versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Então lhe disse a mulher: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: olha, veja só, Jesus estava cansado, estava com sede, ele pediu água. Então ali era a questão física, da questão fisiológica. Ele estava com sede de água. E aí ele pergunta à mulher se ela poderia dar água para ele beber. E essa mulher questiona, né, como é que você vai me pedir água, porque você é judeu, e isso, aquilo. E aí Jesus replica à mulher: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Vou repetir. Se conheceras, porque essa linguagem aí é muito, poderia ser da NVI, né, mais direta, mas tudo bem. Se conheceras o dom de Deus e quem é, eu acho que eu anotei essa numa linguagem mais direta. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Olha aqui Deus, Jesus aqui, ele está se referindo a Deus lá de Jeremias, se colocando exatamente, olha lá, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você não teria pedido, você lhe teria pedido e ele daria água viva. E olha como é que a mulher ficou, bota nessa versão o 11, por favor. Olha o que a mulher ficou, ela ficou encucada. O senhor não tem como retirar a água? E o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela não entendeu nada. Até ali ela não entendia o que estava acontecendo. Aí vem Jesus, no 12. Ela fala, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Olha a cisterna. Olha o que o povo judeu depois, bem lá depois de Jeremias, a gente já está na fase do Novo Testamento, Jesus. O povo mantinha, sim, uma cisterna, um poço, que ela falava, ao acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos, bem como o seu gado? Aí vamos lá. Aí Jesus vem, mas Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, ou seja, da água dessa cisterna que vocês construíram, vocês vão ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele
uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus, glória ao Senhor. Isso é maravilhoso, amados. Isso é maravilhoso porque, se nós formos observar, a cena de João 4 é exatamente a materialização lá de Jeremias 2. Ou seja, Jesus estava sentado ao lado do poço, não é isso? Uma cisterna histórica, que era a cisterna do poço de Jacó, era um símbolo da herança que o povo tinha do esforço humano. Vê como é que ela falava? Pô, esse poço aqui, quem é o Senhor? Isso aqui saciou o gado, saciou os filhos, saciou todo mundo. E ali você tinha o esforço humano que ele estava oferecendo. E ali ele encontra a mulher samaritana. Lembra o que ele fez com o povo? Que eu falei que Jesus, Deus, ele vinha expor o seu povo, não para envergonhar, mas para mostrar as cisternas. E aí, o que ele fala? Ele chega e encontra a mulher que tinha o quê? Uma vida de sucessão de cisternas rachadas, porque Jesus queria chegar exatamente na vida que aquela mulher levava, que ela fazia o quê? Eram relacionamentos que não a saciavam, ela criava cisternas para curar, e Deus, naquela analogia do poço, ele estava sendo muito mais profundo, falando de uma cisterna da vida que ela levava. E só que dessa hora, Jesus, ele não oferece a ela uma cisterna melhor, nem ele fala para ela como ela deveria consertar aquela cisterna, ele oferece algo radicalmente maior. Ele diz: quem beber desta água do poço de Jacó terá sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Por quê? Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Deus está dizendo, o problema não é a qualidade da cisterna. O problema é que você está bebendo de uma cisterna. Então, amados, o que Deus quer falar aqui é muito profundo. Ele vem dizer para a mulher, para nós: eu não vim te dar um reservatório melhor, eu vim instalar uma nascente dentro de você. Glórias a Deus, isso é o que Jesus está dizendo. E veja, amados, Jesus ele vai mais além. Lá em João 7,37, estava acontecendo naquele momento, no auge da festa dos tabernáculos, era uma celebração exatamente que envolvia rituais com água para lembrar a provisão de Deus com o seu povo no deserto. E Jesus se levanta no meio da multidão e brada. Jesus exclama e diz: se alguém tem sede aqui, venha a mim e beba. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que toda essa cerimônia que vocês estão fazendo, isso aponta para mim. Para mim. A fonte que está aqui na sua frente está convidando todos vocês. Jesus não está falando, largue aí as enxadas, largue aí as pás, nada disso. Ele está falando, volte à fonte. A fonte veio até nós na pessoa de Jesus, e nos oferecendo o quê? Uma nascente para jorrar dentro de nós. Então, quando nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus, nós passamos a ser um com Ele. E nós precisamos entender que nós não precisamos cavar fontes, porque a fonte agora habita em nós. A fonte
verdadeira jorra dentro de nós. Antigamente o povo tinha que andar, não era assim? Né? Para chegar até Deus. Hoje não. Hoje Jesus é a própria fonte, ela está em nós. E por último, amado, eu quero entrar em algo ainda mais profundo, que são as cisternas que se parecem como espirituais. São cisternas que têm uma linguagem até bíblica, cisternas que têm aparências de santidade, cisternas que às vezes se apresentam dentro das igrejas, mas continuam sendo cisternas rachadas quando elas tentam substituir a suficiência da fonte. Essas cisternas tentam substituir a suficiência da fonte. Então, amados, olha onde Deus quer falar. Quando nós começamos a querer sacrificar para garantir que Deus me aceite, sacrifícios, quando nós precisamos cumprir rudimentos da lei para manter a minha justificação, quando eu preciso me batizar nas águas para validar a minha salvação, não estamos apenas respondendo à graça, estamos tentando completar a graça, quando a graça ela já está completa. Então, e é isso exatamente o que Paulo fala. Paulo combateu com muita firmeza em Gálatas 2:21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amados, percebe o peso que essa palavra está dizendo? Se eu preciso acrescentar algo para validar a minha salvação, então o que Cristo fez na cruz não foi suficiente. E se a cruz não foi suficiente, o que eu estou fazendo? Cavando uma cisterna da religiosidade. Porque eu tenho que fazer o meu esforço para querer dar uma ajuda, porque, ao meu ver, não foi suficiente o que Cristo fez na cruz do Calvário. Então eu preciso substituir, eu tenho que dar uma ajuda. É como se eu pegasse a fonte e tivesse que ligar algo ali para dar uma pressão na fonte, algo que eu quero fazer achando que eu estou melhorando. Não, você simplesmente está dizendo que Cristo morreu em vão, que a cruz não foi suficiente. Então, amados, guardar rudimentos da lei como condição para ser aceito é uma cisterna. Porque a cruz, o trabalho da cruz, não foi algo superficial, não foi algo provisório, não foi algo que você precisa complementar. E em Hebreus 10:14, a palavra de Deus diz: porque é impossível que o sangue de é isso que eu botei? 10:14? 14. É 14. 10:14. Só botar um 1 na frente ali. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Então, não preciso de complemento. Uma única, para sempre. Se eu tenho que complementar, eu estou dizendo que ainda falta algo. E isso é abandonar a fonte da graça, para quê? Para confiar no meu esforço humano. E isso é cisterna rachada. Porque o esforço humano, ele pode produzir o quê? Uma aparência de santidade, mas ele não produz justificação, ele não traz vida, ele não traz transformação, ele não traz redenção, ele não produz nova vida.
Porque quem é a fonte verdadeira? Quem é a fonte? Jesus. Quem é a fonte? A salvação é pela graça. A justificação é pela fé. Se eu faço qualquer sacrifício para merecer aceitação, eu voltei lá para aquela cena lá do cara cavando, fazendo o esforço para eu construir a minha cisterna. E a mensagem do Evangelho continua a mesma. Deus está falando: largue essas ferramentas, pare de querer completar aquilo que já foi consumado, porque a fonte não secou, ela continua jorrando dentro de nós. E aqui, amados, já indo para o final, é algo muito sutil, mas a gente tem que entender, jovem. Muita gente pode até se perguntar, né? Mas é como se vocês já tivessem maturidade para saber separar. Esse tipo de pergunta, de questionamento, como é que eu paro de errar? Como é que eu conserto as minhas falhas? Como é que eu melhoro a minha cisterna? Isso não é por aí. Não é por aí. A questão é, nós precisamos sim admitirmos a nossa sede, admitirmos o nosso cansaço, admitirmos e confessar que a gente estava bebendo do lugar errado. E por isso, aquelas consequências. Quando a gente quer dar o nosso jeito, quando a gente é que quer fazer as nossas vontades prevalecer. E a nossa vida, ela é totalmente moldada por essa escolha, de você, a fonte, que é um fluxo que você recebe, ou é uma cisterna que você vai querer construir. Então, essas indagações, essas perguntas, né, que ela não é sobre comportamento, ou seja, do que eu preciso para melhorar. A pergunta mais fundamental que viria diretamente na causa raiz é perguntar: de onde eu tenho bebido? De onde eu tenho saciado a minha sede? Veja que nós passamos aqui por uma trajetória, chegamos desde lá do início, um povo que tinha intimidade com Deus, desde a sua juventude, experienciaram grandes coisas, milagres, e aí eles cometeram o primeiro crime, abandonaram a fonte. Veja, essa analogia, ela é tremenda, porque a gente tomou conhecimento do que é uma fonte. A fonte, ela é incontrolável, ela não tem manipulação humana. E aí o povo pratica o segundo crime, que é o quê? Construir as suas próprias cisternas. Mas veja que esse abandono, primeiro acontece o abandono, e esse abandono, ele é sorrateiro, ele vem devagar. São as nossas atitudes, do nosso dia a dia. A gente começa, e quando a gente começa a ficar vazio, a gente quer substituir algo sempre. E aí a gente comete o segundo crime, que é a substituição. E a gente começa a criar as nossas próprias cisternas. E essa analogia Deus vem falando lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, com Jesus, quando ele fala para aquela mulher que ela estava colocando aquela cisterna do poço de Jacó como algo humano, que eles idealizavam como sendo algo importante. E Jesus vem e fala: não, eu sou a fonte. E se você beber da água que eu te dou, você nunca mais terá sede. E a gente vê na graça de Deus, que às vezes também
queremos construir cisternas para querer complementar algo que já foi suficiente, que a própria fonte, que o próprio Cristo fez. Então, amados, a gente tem que perguntar: aonde eu tenho bebido? Amém? Fechem seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai bendito, obrigado, Senhor, por esta palavra, que vem, Senhor, iluminar os nossos olhos, Pai. Muitas das vezes, Senhor, outrora a gente andou por caminhos escuros, escusos, conhecemos o primeiro amor, tivemos intimidade com o Senhor, experienciamos milagres, grandes coisas o Senhor fez durante a nossa vida, mas de repente a gente começou a se sentir autossuficiente e começamos a nos afastar da fonte, começamos a nos afastar e a partir daí começamos a substituir a fonte, começamos a nos sentir autossuficientes, colocando toda a nossa confiança no dinheiro, na nossa capacidade. Porque eu estudo, eu tenho um MBA, eu tenho cursos, e abandonam a fonte. Só que essas consequências, elas são muito devastadoras, porque no final, todos precisam da fonte, porque há rachaduras invisíveis que vão escoando aquela sensação de estar saciado, e muitas das vezes nós estamos ali totalmente devastados, e aí vamos buscar nas drogas, vamos buscar nas amizades, vamos tentar cavar várias cisternas que não vão dar em lugar nenhum. Mas Jesus, Ele está presente o tempo todo, porque a fonte continua jorrando. A fonte continua jorrando dentro de nós. Porque a partir do momento que nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ser novas criaturas, e o Senhor passou a habitar dentro de nós. Nós somos um com o Senhor, e se nós somos um com o Senhor, dentro de nós o que habita é aquele que é a fonte de águas vivas. Glórias a Deus por isso. Então não busque outras cisternas, abandone as cisternas. Vocês não precisam reformar as cisternas, vocês têm que abandonar as cisternas. Vocês têm que confiar na fonte. É a fonte que sacia a nossa sede. Ó Deus, eu creio que o Senhor falou profundamente no coração dos nossos jovens, Pai. Por isso, Deus, eu creio que grandes coisas o Senhor irá fazer nas nossas vidas, e aqueles que também nos acompanham pela internet. Você que criou cisternas, que está buscando saciar, se esforçando, você busca acertar, mas veja, isso é tudo um sacrifício, porque Deus já fez isso. O Senhor, Ele é ampla suficiência para a tua vida. Você não precisa construir cisternas, porque existe uma fonte de água viva, uma fonte que borbulha tudo o que você precisa para ser restaurado. Confie naquele que começou a boa obra na tua vida, e Ele há de completá-la. Amém? Glórias a Deus. Vamos dar um lindo aplauso ao nosso Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és a nossa fonte. Glórias a Deus. Vamos então ministrar o louvor.
Tá tudo certo? Glórias a Deus. Você pode se colocar de pé, por favor? Vamos louvar junto esse louvor ao nosso Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus, glória a Deus. Levante suas mãos. Amado e bendito, obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, Pai. Sairemos daqui, Senhor, com a certeza de que a fonte inesgotável jorra dentro de nós. Amém? E agora, Senhor, voltaremos aos nossos lares, Pai. Queremos, Senhor, sair daqui e voltar para a Tua casa, porque é o melhor lugar, Pai. Queremos, Senhor, que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos livrando de todo homem mau, do fraudulento, do enganador, de toda sorte de maldade desse mundo, Senhor. Que nós sejamos invisíveis para o mal, Pai. Ó Deus, que essa semana seja uma semana abençoadíssima, Pai. Queremos, Senhor, que estar aqui amanhã também veremos o Teu mover, Pai. Queremos estar aqui na Tua casa para receber pão vivo. Queremos, Deus, que a nossa juventude seja transformada. Ó Deus, que o Senhor restaure os nossos jovens, aquilo que precisa ser restaurado, as arestas, Pai. Coloque aqui, Senhor, jovens íntegros, ó jovens, exemplos para esse mundo, Pai. Oramos com fé naquele que começou a obra e irá de cumprir. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossa vida. E o povo que crê, aquele que tem Cristo borbulhando dentro de você como água viva, diga amém, amém e amém. Abraça o seu irmão, dê um abraço, pete a mão, declare palavras de vitória. Glórias a Deus. E vocês têm liberdade, caso queiram, águas profundas, hein? Para vir aqui na frente. Raíssa. Raíssa. Vem sobre nós como a chuva, faz as águas subirem nesse lugar. Libera o teu rio sem medidas, vem tuas águas agitar. Vem sobre nós como a chuva, faz as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medidas, vem tuas águas agitar. Por quê? Pois eu quero
Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos lombos. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Oh, 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 Glória a Deus. Semana de vitória.